pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um programa do Gestar ao Acalentar. Eu sou Poliana Matede. E eu, Carta Rosa. E sejam bem-vindos, né? Hoje, nosso assunto aqui vai ser um assunto que eu chamo de básico, mas não menos importante. Eu acho que é o assunto mais importante na gestação. E a gente vai falar sobre o pré-natal de risco habitual. E aí, Carta, me fala, o que é um pré-natal de risco habitual? Olha, o pré-natal de risco habitual é aquele onde a mulher, onde o médico ou a equipe de saúde entrevista a paciente, faz a anamnese, com o intuito de procurar ou de prever alguma alteração no pré-natal. Essa entrevista, ela pode ser tanto procurando doenças de base ou mesmo solicitando exames de rotina que pode se prever se precisa ou não de alguma medicação, né? No pré-natal de baixo risco, que antigamente a gente chamava pré-natal de baixo risco, né? Mas isso deixava um tom como se a mulher não precisasse fazer pré-natal porque ela não tinha nenhuma patologia. Então, hoje mudou-se o nome para pré-natal de risco habitual para valorizar, para ela entender que é importante fazer o pré-natal, né? Uhum. É o que eu falo, o seguinte, a gestação é fisiológica, é um estado fisiológico, né? É um estado saudável. Só que a própria gestação gera na mulher, predispõe essa mulher a algumas alterações que podem se tornar patológicas se a gente não identifica, né? De maneira rápida ou precoce, né? De uma forma que a gente precisa de intervir para evitar um desfecho desfavorável, né? Verdade, Poli. E é no pré-natal que a gente pode orientar a mulher que a fisiologia, ela é normal, mas dentro do normal a gente pode encontrar o patológico, porque é uma linha muito tênue que diferencia. Por exemplo, uma coisa que é comum em gestante, inchaço. Estava pensando nisso aqui, do inchaço. O inchaço, ele pode ser fisiológico, mas de repente uma coisinha mínima. Você já tem que pensar numa doença, numa pré-eclâmpsia, por exemplo. Uma trombose. Numa né? trombose, isso. Então é uma linha muito tênue, onde que o profissional de saúde ele é preparado para poder diagnosticar o quanto antes uma possível alteração que seja patológica, porque é importante lembrar, gestantes, vocês terão alteração no corpo. E muitas, né? Muitas. O peito cresce, a barriga cresce, muda o trato digestivo, muda o centro de gravidade. Então, dentro desse contexto, existe o normal e o anormal, né? Poli, tem algum jeitinho, alguma coisa? Como é que você faz o pré-natal? Quais são as perguntas básicas? Eu acho que é isso que eu quero saber. As perguntas básicas, né? Assim, logo que chega... Eu acho que o pré-natal, cara, ele começa no pré-concepcional, né? Então, assim, é aquela consulta antes da gestação, quando aquele casal está planejando aquela gestação, onde a gente vai identificar a história patológica pregressa dessa mulher. Então, se ela tem alguma doença, alguma comorbidade pré-existente, e eu vou regular essa comorbidade. Ela não tendo, ok, eu vou entrar com as vitaminas, o ácido fólico, e aí vou esperar ela gestar. E aí, gestando, eu vou fazer o básico, né? Perguntar se tem alguma alteração no corpo que me chame a atenção. Eu acho que é isso, né? Acho que, assim, a identificação de comorbidades, talvez antes, no pré-concepcional. Não sei se é isso que você quer saber. Não sei se é isso que você pensa. Isso. E pensando no estado de gestação, a gente tem que saber da história pessoal dessa mulher e da história familiar. Como foram as gestações das mulheres na família dessa mulher. Principalmente mães e irmãs, né? Isso. Porque a gente pode conseguir, ali naquela história, saber se tem história de aborto de repetição, que a gente vai pensar numa trombofilia, saber se tem uma dificuldade de engravidar, que a gente pode pensar numa endometriose, saber se teve história de pré-eclâmpsia,
se a mãe daquela mulher teve pré-eclâmpsia na gestação dela. Isso são dados importantes para a gente melhorar a performance do nosso pré-natal. Isso, né? exatamente. Como medicamentos, exames, a parte mais importante da consulta se chama anamnese. É o questionário, é você perguntar, saber exatamente o que aquela família tem ou não tem. É aí que a gente identifica muita coisa, né? E hoje, às vezes, existe uma mudança de concepção, vou falar concepção, assim, de achar que os exames são mais importantes, né? E não, é a história e exame físico, né, Carita? É aí que a gente pega a maior parte das patologias. Existe um ditado na medicina que a gente fala que a clínica é soberana. E com a anamnese, a gente já, assim, 80% dos nossos problemas estão resolvidos, né? Só com aquela historinha. E o exame físico já pega mais 10%, e 10% às vezes é o exame complementar, né? Isso, Polly, você falou uma coisa tão importante, parece corriqueiro que estamos falando aqui, mas eu vou falar e a Poliana vai me contar se já aconteceu com ela. Quando a paciente chega no meu consultório, que eu tiro a história, que chama anamnese, e que eu examino, e examinar gestante medir pressão, medir altura uterina, palpar a barriga. Se já for um útero grande, claro, né? Saber a posição do bebê e escutar o batimento. Tem pacientes que me falam, o que é isso que você está fazendo? Por que é essas fita métrica? Nossa, no meu outro pré-natal eu nunca tive isso. Então, pasmem. Não estamos descobrindo fogo, gente. A gente só está fazendo o que está preconizado para a gente fazer. Que protocolo. O médico tem que fazer isso. Uma anamnese e um exame físico, mas não é feito. Não, infelizmente não. A gente vê muito disso mesmo, né? A gente tem que tocar o paciente, né? Essa relação, tem que tocar, tem que olhar. Eu brinco com as minhas pacientes, Polly, que é ver com a mão. Eu só sei ver com a mão. O obstetra, então, só sabe ver com a mão. O obstetra não sabe ser diferente, não gente. Mesmo. A gente tem que ver, a gente tem que pegar, tem que sentir. Exatamente. Pra... E literalmente, né? Assim, eu tenho que pegar para ver a posição desse neném, eu tenho que pegar para medir esse útero, eu tenho que pegar para ouvir um coração desse neném, a gente tem que pegar. Lá no parto, né? Lá na frente eu tenho que tocar essa paciente para ver variedade de posição, enfim, algumas coisas. Então a gente tem que tocar e conversar, né? E só aqui, Polly, ó, só nessa nossa conversa, médico mede pressão, vê altura uterina e vê batimento. Quantas doenças a gente consegue pegar aqui só nessas 3 coisinhas, né? 3 detalhezinhos, né? Que não são detalhes, né? São essenciais, né? É aquilo que eu falei, né? É o básico da obstetrícia, mas não menos importante, talvez o mais importante. Né? Um pré-natal bem feito, ele vai impactar na saúde do feto, dessa mãe e dos filhos desse feto que vão nascer depois, né? Porque eu estou impactando na vida inteira. Vai impactar na família. Na família inteira. Então, o pré-natal é algo que é essencial. E uma coisa que você falou aí, que você falou do baixo risco, né, que mudou a nomenclatura para o risco habitual, uma coisa que eu sempre falo para as minhas gestantes no consultório é o seguinte: gestação é fisiológica, mas é risco. Não existe uma gestação sem risco. Como não existe uma vida sem risco, né? Viver é um risco. A gestação é a mesma coisa. Então, eu tenho um risco habitual, que é aquele risco básico, que é aquela paciente que é ígida, previamente ígida, não tem nenhuma patologia, ou eu tenho uma que já tem alguma patologia, eu vou enquadrá-la no alto risco, né? Então, essa paciente do risco habitual, ela não pode falar assim, não, é tudo certo, a gestação é fisiológica, então eu não preciso ir esse mês na consulta, tá tudo certo, né? Para que eu vou? E às vezes é aquilo que você falou, com três pontinhos, 3 detalhes nossos, a gente pega um monte de doença. A gente pode diagnosticar um diabetes, uma pressão alta, uma pré-eclâmpsia, alguma coisa assim, né? Então, isso aqui que nós nos referimos, olha o quanto é importante essa nossa conversa. Uma boa anamnese, um exame físico bom, você diminui muito a solicitação de exames, por exemplo. Por quê? Claro que tem exames que são periódicos, que é padronizado, isso, ok. Agora, chega uma mulher com uma idade gestacional, por exemplo, 25 semanas, ela tem uma FU
que a altura uterina, né? De 30, opa, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Eu tenho que pensar numa alteração da glicemia, eu tenho que pensar num diabetes. Sim, sim. Né? E às vezes, até você pede um exame, ele vem normal, mas o obstetra fala, olha, isso aqui está normal, mas A gente calma fala lá. que é o feeling do obstetra, né? Né? Então, é muito importante essa periodicidade do pré-natal, não faltar as consultas, e não é porque você é um risco habitual que você vai deixar a vida me levar. Tem que ir para fazer a consulta, tem que praticar exercício físico, precisa de uma orientação nutricional da nutricionista para poder melhorar o cardápio, né? A gente tende a ter uma monotonia de cardápio. E não só isso, eu acho que a gestante, Carita, também tem uma mania de se permitir mais na gestação. Eu tô grávida, então eu posso. Não, opa, não é bem assim, né? Mas de vez em quando pode, Tadinha, você é muito severa, Poliana, coitada. Eu sou a bruxa do peso. Não, exceções são permitidas, a exceção não pode virar regra. O problema é que a gestante, às vezes, faz com que a exceção vire regra, porque assim, ela pode, né? Não, não é bem assim. O que eu ia complementar só, complementando da gestante, que eu acho importante ela procurar uma nutri que tenha prática em materno-infantil, eu já pensando na introdução alimentar do bebê. Isso. Então, vai vendo como as coisas casam. Então, praticar exercício vai diminuir a chance dela ser uma diabética gestacional, por exemplo. Sim. Então, é importante o obstetra ou a equipe de saúde incentivar essa mulher a mudar o estilo de vida. Hábitos. Não é porque ela é risco habitual que ela não vai desenvolver. Agora, me faltou uma coisa aqui que nós não falamos. Como é feita essa periodicidade? Com quanto tempo essas pacientes elas têm que ser consultadas? Pois é. A gente vai falar do risco habitual aqui, né? Pelo protocolo do Ministério da Saúde, é o seguinte, até 28 semanas essa consulta é mensal. De 28 a 32 semanas passa a ser quinzenal e a partir de 30 desculpa, eu falei 28 a 32, é 28 a 34 quinzenal e a partir de 34 é semanal. Só que o Ministério da Saúde, ele abre da seguinte forma, a gente pode aumentar um pouquinho mais esse tempo, tá? Dependendo da situação dessa gestante. Então, não necessariamente, e eu abro esse precedente no consultório pelo fato, assim, às vezes eu tenho uma gestante que mora longe, é difícil para ela vir toda semana, mas quinzenal, sabe? Então, a gente abre o precedente se tiver tudo bem, né? Porque a gente vai individualizar isso. Então, mas de um modo geral é isso, até 28 semanas mensal, de 28 a 34 quinzenal, a partir de 34 é semanal a consulta. Você me perguntou uma coisa, eu quero te perguntar uma outra coisa que eu falei da individualização, né, das consultas, dessa questão do tempo. Uma paciente que chegou no seu consultório, primeira vez, acho que você tem que explicar isso aí. Você classificou como risco habitual. Na próxima consulta ela é risco habitual também? E na próxima? Como é que funciona? Infelizmente, não é assim que a gente vê. Por quê? Porque nesse caminhar do pré-natal, muita água passa embaixo da ponte. Então, essa gestante, que é uma gestante que às vezes começa com risco habitual, ela não tem história familiar, não tem história pessoal de nenhuma doença, de nenhuma situação que a gente possa pensar em que vai desenvolver alguma alteração no pré-natal, mas infelizmente acontece. Sim. E aí a gente precisa dar uma atenção diferente e individualizada para essa mulher, né? Até a periodicidade das consultas mudam. Às vezes eu vou ver essa mulher a cada 15 dias, às vezes semanal, ou às vezes até todos os dias. Então, vai depender de qual patologia, como a patologia se abriu, o que está acontecendo. Então, é isso que vai definir como que nós iremos atuar. A estratificação de risco, ela é dinâmica, né? Ela acontece a cada consulta. E o pré-natal de risco habitual, essa gestação de risco habitual, ela pode tornar-se alto risco a qualquer momento, inclusive no parto. Isso. Por isso que foi importante mudar pré-natal de risco habitual
para pré-natal de risco habitual, esquecer O baixo risco, né? porque a paciente entendia que baixo risco é porque não vai dar nada, não fazia pré-natal e acabava aumentando a morbimortalidade, a mortalidade materna, a mortalidade infantil. Então, isso é uma coisa muito complexa. O pré-natal é o lugar onde as equipes de saúde fazem diferença na vida da gestante. Sim, e você falou da mortalidade, um dos principais fatores de risco para uma gestação de alto risco é uma ausência de pré-natal, uma gestante sem o pré-natal. Né? Porque assim vai passar alguma coisa despercebida e não vai ser identificado e ela torna-se uma gestante de alto risco e aí aumenta a mortalidade, morbidade dessa paciente. E vai fazer aquela cascata que é o que nós não queremos, né? De jeito nenhum. Nós queremos mamãe bem, bebê bem. Exatamente. E um pré-natal que seja um pré-natal adequado. Se vai ser fácil ou não é difícil da gente prever, né? Mas que pelo menos seja uma coisa vista bem de perto, para que essa mulher e esse bebê possam ter o melhor desfecho possível, daquela situação. Né? Na verdade, o que a gente quer é um desfecho favorável, né? É um bebê saudável, com uma mãe saudável, todo mundo bem. Às vezes a gente não consegue pela água que passa debaixo da ponte, né? Passa às vezes de uma forma ruim. Isso às vezes não é por falta de diagnóstico, mas porque às vezes os desfechos são ruins, mas que a maioria chegue num desfecho favorável, né? Com certeza. E aí, Polly, quer pontuar mais alguma coisa? O que eu penso é o seguinte, como nós não tem como desvincular a equipe, né, de uma humanização de parto em relação ao parto, o que eu penso do pré-natal, assim, para falar o que eu penso. O pré-natal, ele é o primeiro passo para um parto e nascimento humanizado. Porque aí no pré-natal, que além disso, porque assim, a gente falou muito assim, do identificar doenças e patologias, e aí eu vou voltar um pouquinho, que não é só isso é o mais importante, talvez. Mas o que a gente faz no pré-natal, e aí eu falo a gente porque eu conheço você, sei como é o seu pré-natal, e eu sei como eu faço, a gente gera informação para essa paciente, sobre tudo, sobre como vai ser esse período gestacional, né? Então, assim, você falou aí no início que, assim, gera alterações, né? A gente tem as alterações fisiológicas da gestação, então o peito cresce, a barriga cresce, a coluna dói. Então, a gente vai gerar informação sobre o que pode ser fisiológico, mas que é sentido. Eu falo com as pacientes assim, dor nas costas é normal na gestação? Gente, normal é não sentir nada, é fisiológico sentir dor nas costas. Mas normal não sentir nada. Então, a gente vai orientar exercício, fisioterapia. E a gente vai gerar informação sobre o próprio parto, né? Então, na consulta do pré-natal, a gente vai tirar dúvidas sobre esse parto, sobre como ela deseja, enfim, e sobre a amamentação. Né? Então, o pré-natal é o momento ideal para que ela sinta segurança para o que está por vir. Né? O que está por vir, que é o parto e a amamentação. Então, quando eu gero essa segurança, eu tenho menos medo, menos tensão, menos dor, né? Porque é um ciclo, né? Medo, tensão e dor. Tudo que é desconhecido gera medo, né? Medo, tensão e dor. Então, o pré-natal é esse momento, é para tornar esse parto, esse nascimento e esse pós-parto mais humanizado. Eu penso assim. Também. Não, e tá certinho. Polly, na verdade, assim, a gente que já tem muito tempo de profissão, eu faço um pré-natal em 1 minuto. Meu 1 minuto olhei a paciente, porque você olha, já examinou, você já viu, examinou, acabou. Os outros 59 minutos é conversando. Sim. Temos que conversar muito. Por quê? Tirar dúvida. Sim. Perguntar como que está em casa, como que está o relacionamento no trabalho, o que está sentindo. Sentir dor nas costas estando gestante é normal. Ou não, pode ser uma pielonefrite. Sim. Então, é tão sutil que você tem que ter tempo para ouvir. Se você não ouvir aquela família, aquela mulher, você não vai, é uma perda de tempo. Sim. Porque pré-natal não é só ver o BCF, ver uma pressão e tchau. Não, isso é solicitar um importante, exame. Não, é conversar. Então, temos que ter tempo para sentar,
conversar, bater um papo com a paciente mesmo. E ir tentando dar o máximo de informação. Outro dia a paciente me fez uma pergunta, eu falei, cara, não sei responder. Vou precisar estudar, perguntar para os universitários, vou anotar, anotei. Falei, não sei. E eu sou muito sincera de falar quando eu não sei alguma coisa que eu vou perguntar. Queria eu saber tudo. Não, queria não. Eu não sou Deus, né? A gente não sabe tudo. Então, é importante essa troca, essa coisa, E esse ouvir, né, cara? Então, assim, às vezes eu vejo, assim, que muita gente não ouve e o normal, isso é normal. Às vezes normaliza tanto uma coisa, e aí você vai lembrar de um caso, às vezes a paciente está com uma dor na mama. É normal, é fisiológico? Porque a mama está crescendo, então incomoda. Mas aí, de repente, 4 semanas depois, o paciente está com um abscesso de mama. Então, assim, eu tenho que olhar para essa paciente. Não tá doendo? Peraí, vamos olhar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu tocar em você, né? Deixa eu perceber isso. Então, assim, não podemos normalizar tudo. É fisiológico, mas normalizar tudo é complexo. Você está certa, Poliana. Eu só não queria perder o gancho, porque eu preciso falar. Por isso que a gente não faz consulta por telefone. Não tem como. Porque, gente, a gente só sabe ver com a mão. Eu sei ver com a mão. Eu só sei, eu não consigo. Eu me sinto insegura. Sim. Por quê? Porque a gente tem que ver, sentir, pôr a mão. Às vezes você pode detectar alguma coisa anormal examinando. Sim, sim. E uma coisa, assim, que a própria gestante normaliza, né? Porque a mãe teve dor na mama, então ela também está tendo, então é normal. E aí, na hora que vai ver, o trem tá, né, é uma mastite na mama. Então, assim, eu acho que também o deixar a paciente segura para se abrir com a gente é importante, porque se a gente não dá essa liberdade dela se abrir com a gente, e aí sim, a gente precisa de uma consulta de 1 hora para isso, de 1h30, né? Sim. Não dá para fazer uma consulta em 15 minutos. Em 15 minutos, em 1 minuto, a gente faz, assim, o nosso raio-x, né? Raio-x, definir se pode ter alguma doença ou não, mas e o a mais, né, que tem ali, que a gente tem que perceber? É praticar a escuta ativa. É você escutar e ali talvez você detecte naquela fala aonde você precisa agir. Às vezes é uma coisa muito sutil, mas que a gente, treinando, você já consegue ter uma abordagem diferente, né? Igual a gente estava conversando hoje, olha, aqui a gente tem que ter um cuidado maior, aqui vai abrir uma depressão pós-parto. A gente no pré-natal, a gente já consegue ter esse feeling. Então, essa paciente já vai para o pré-natal psicológico, porque precisa. As alterações, elas acontecem, mas às vezes se tornam patológicas e patologias de difícil controle. Como, por exemplo, a depressão, a psicose, levando até casos mais graves, como infanticídio. Então, a gente tem muita responsabilidade no pré-natal. Sim. Eu acho que aí é a chave de tudo, assim. É o básico que é a chave de tudo, sabe? A gente não está falando só para um tipo de paciente, a gente está falando aqui para todo mundo, né? E vou te perguntar uma coisa. Existe alta de pré-natal, Carita? Gente, me veio isso na cabeça agora, porque eu atendi muito tempo no materno infantil, e aí eu recebia isso, a paciente, eu recebi alta do pré-natal. E aí, Carita, me conta. Olha, meu professor de faculdade, catedrático, ele já falecido, Dr. Júlio Pereira Gomes, ele falava que alta do pré-natal é parto. Gente, não existe alta de pré-natal, pelo amor de Deus. A alta do pré-natal é quando o menino nasce. Nasceu, você vai ter alta. Aí você vai passar para ser consulta de pós-parto, ginecologia. Mas não existe alta de pré-natal. Exatamente. É no final do pré-natal que você tem que estar mais atento. A Poli falou do materno infantil. Quando a gente trabalha numa assistência
que não é coesa, como, por exemplo, unidades de saúde, o serviço SUS, as maternidades terciárias. Quantas vezes eu já não peguei paciente com 44, 45 semanas, porque teve alta do pré-natal, não entendia, às vezes a paciente tem um nível intelectual muito baixo, difícil, ela não tem acesso à informação como nós temos, e aí já chegava numa situação difícil, não é? E essa paciente não é orientada, né? Não é só a questão, porque às vezes a gente vê que a paciente não é orientada, assim, não entende, a data provável do parto, seu parto pode ir até tal. Ninguém falou isso para ela, né? Ninguém comunicou, porque assim, a gente sabe, eu sei, você sabe, mas a gente estudou para saber. Né? Nós temos o que a gente acha que é óbvio, para as pessoas você tem que falar. O óbvio tem que ser dito todos os dias, porque o óbvio é só para mim. Exatamente. Então, tem que se pensar muito em políticas de saúde pública. Nós temos nosso consultório, que lá é muito diferente o tipo de medicina que nós fazemos, porque nós fazemos uma medicina 1 para 1. Mas, nesse mundão onde tem tantas pessoas que precisam ser atendidas, que tem que ser padronizado, protocolos, melhorar o acesso à saúde, melhorar o acesso à gestante ao pré-natal, às unidades de saúde. Eu li essa semana passada, sobre o Covid em gestante, que no Brasil a média de morte foi 10 vezes maior e que outros lugares. E uma das questões que eles levantaram foi que no Brasil as gestantes tinham mais dificuldade em ter acesso às unidades de saúde. Olha que grave. Eu não acho nem que é a falta de protocolo. Assim, se a gente for perceber os protocolos do Ministério da Saúde, são protocolos bons e é onde até a gente se embasa muitas vezes, né? Eu estava lendo o novo protocolo que saiu agora de alto risco essa semana e assim, é um bom protocolo. Eu acho que o que falta é isso, é o acesso. Mas, Poli, tem o protocolo, mas ele não é instalado. Isso. Mas não tem a parte física. A parte física não, a parte... A mão prática, de obra, né? A parte prática. A elaboração, a teoria tá lá, né? Igual o nosso SUS, né? Lindo, né? Mas e a prática? Então, a gente precisa realmente praticar isso, né? Colocar médicos e enfermeiros, porque assim, não é só o médico que é habilitado para fazer um pré-natal de risco habitual, né? O enfermeiro, ele é tão habilitado quanto o médico. E são maravilhosos. Muitos. É muito importante uma equipe transdisciplinar. Sim. A enfermagem, obstétrica, obstetrizes, elas são maravilhosas, são muito carinhosas. Às amo. vezes, olha, me julgue, mas às vezes faz um pré-natal melhor que muito médico. Porque médico que dá alta de pré-natal, ele não sabe obstetrícia. Exato. Ele não sabe quando que vão acontecer as maiores dificuldades para aquela gestante, para aquele bebê. Exato. Então, assim, é muito complexo, é um tema que a gente esbarra em algumas coisas aí que é muito difícil. Sim. Porque é falar mal de colega. Exatamente. Então, eu acho que o que precisa é isso. Assim, eu acho que a política que falta é colocar o profissional de saúde nessas áreas, né? As áreas mais carentes, que precisa mesmo, que a gestante precisa chegar. Porque é vergonhoso, né? Ter uma média maior de morte por Covid por falta de acesso. Isso. Né? E não só Covid, né? A gente sabe que hemorragias, pré-eclâmpsia, né? A gente tem uma média maior por falta de acesso. Ponto. É o que mais mata hoje gestante e feto, né? E o recém-nascido, enfim, é a falta de acesso. Infelizmente. Isso bate com a tristeza, né? Porque quando estamos falando de morte de gestante, a gente tem que lembrar que vai ter um órfão. Assim, é o órfão, é uma família desestruturada. Às vezes essa mulher, e hoje a gente sabe que a mulher ela tem um impacto socioeconômico muito grande na família, então é um impacto econômico naquela família, então assim, é uma bola de neve, né? Assim, é a mamãe que vai morrer, é o órfão, o prematuro, é o desequilíbrio, é a cascata que vai gerar disso, e é triste demais ver uma gestante obtuando com situações que a gente poderia evitar como um pré-natal bem feito, é lastimável. Muito, é deprimente mesmo.
Tanto é que a mortalidade materna é um dos indicadores dos indicadores como é que é? Eu esqueci a palavra aqui, cara. Indicadores de saúde. De saúde, né? De saúde de uma população, né? Então, é importante que a gente tenha uma diminuição dessa mortalidade com mais acesso ao serviço. Né? Então é isso, pessoal. Obrigada pela audiência de hoje. Contamos com vocês em todos os nossos programas. Um abraço. Um abraço. Tchau, gente.